Palestina Livre, o grito dos cegos que estão dominados pela cegueira e que estão se informando pelos meios inadequados. Palestina Livre é o grito também dos ignorantes que estão vendo o que está acontecendo, mas estão ignorando e fingindo que não está sabendo absolutamente de nada do que está acontecendo. Palestina Livre é o grito de todos aqueles mau caráteres que estão por aí para cima e para baixo defendendo o movimento terrorista do Hamas, que são, digamos assim, aquelas pessoas que montaram um grupo que pretende dar fim ao povo de Israel. E isso é abertamente, isso inclusive está no estatuto deles. Mas vamos fazer o que, né? Nós aqui no Brasil temos um presidente hoje que apoia esses grupos, não é mesmo? Eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Quando o professor Olavo de Carvalho defendeu a luta contra o comunismo lá atrás, e o Bolsonaro aderiu à mesma bandeira, eu imaginei que isso era uma luta que estava sendo travada entre pessoas que estavam sucateando a máquina pública em proveito próprio, através de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e vários outros, contra pessoas que queriam prender essas pessoas, tirar essas pessoas do poder. Vocês estão entendendo? Para moralizar a máquina pública e fazer com que os recursos chegassem a toda a população. Mas, como dizia o professor Olavo de Carvalho, crimes de corrupção, perto do que essa gente faz e o que esse povo defende, pessoal, é bosta. Não é nada. Palestina Livre é o grito também dos covardes. São covardes aquelas pessoas que ignoram o fato de que as mulheres e as crianças que estão morrendo na faixa de Gaza, elas estão sendo utilizadas como uma espécie de escudo humano para poder criar um espetáculo cinematográfico. E de acordo com os dados que são fornecidos pelos próprios terroristas, né? Porque nós não temos fontes confiáveis do que acontece lá dentro. Nós estamos sabendo o quê? Que o indivíduo que foi encaixado no poder aqui no Brasil disse assim que não se trata de uma guerra entre soldados e soldados, mas você tem soldados armados e preparados de um lado e do outro lado você tem mulheres e crianças que estão ali porque, né, os donos deles, porque quando a mulher casa lá naquela região, ela não se torna, digamos assim, só a esposa, ela se torna uma propriedade daquele indivíduo que vai mandar nela. E aquele indivíduo está colocando ela com os filhos deles agora como uma espécie de escudo humano para poder colocar a opinião pública internacional contra o Estado de Israel, mas esses covardes eles ignoram completamente o fato de que as pessoas que foram sequestradas no dia 7 de outubro de 2023 em Israel estão sob custódia, estão no cativeiro até hoje, sob o poder do Hamas. A responsabilidade pelas mortes dessas mulheres, dessas crianças hoje na faixa de Gaza, será que é da extrema-direita que governa o Estado de Israel, através do primeiro-ministro, que é o Benjamin Netanyahu? Ou seria mais correto atribuir a responsabilidade dessas mortes aos grupos terroristas do Hamas que têm colocado essas mulheres e essas crianças como uma espécie de escudo humano para poder criar ainda um cenário midiático, para poder fazer um espetáculo cinematográfico para tentar colocar a opinião pública internacional contra o que eles denominam como extrema-direita que governa o Estado de Israel hoje. A quem você atribuiria essa responsabilidade? Não é à toa, pessoal, que o Lula está sendo parabenizado pelo grupo terrorista do Hamas. O que é mais nojento e abjeto nisso tudo é saber que esse grupo terrorista que promoveu esse massacre, ele está parabenizando o Lula aqui no Brasil, né? E que o Lula tem defendido esse pessoal. Agora, foi dito pelo Geraldo Alckmin aí, olha só o que o Alckmin, a segunda dama careca do Lula, conseguiu dizer. O presidente Lula, ele deixou claro duas coisas. A primeira, que o ato do Hamas foi um ato terrorista, primeiro item. E segundo, que ele defende a paz. O que quer é a paz, que haja aí um cessar-fogo no sentido da busca pela paz. Esse é o seu entendimento.
Agora que vocês viram o vídeo, o que vocês acham? O Lula reconheceu que o ataque que o Hamas fez no dia 7 de outubro de 2023 foi um atentado terrorista. Só que ele pede a paz com esse pessoal. Só que ele ignora completamente que até hoje existem reféns que foram sequestrados naquela data e que estão sob custódia desse grupo terrorista até hoje e que eles não pretendem liberar esse pessoal. E que o exército de Israel está a todo momento tentando recuperar esses reféns. Tá? Inclusive, esses dias teve 2 reféns de 60 e 70 anos, respectivamente, que foram resgatados pelo exército de Israel, enquanto o Lula estava gritando aqui que o exército de Israel estava cometendo atos de genocídio. Agora, eu deixo uma outra questão aqui para vocês. Vocês acham que o exército de Israel deveria ignorar também, igual a esquerda internacional tem defendido, que eles deveriam ignorar e promover a paz e fazer um cessar-fogo antes que esses reféns sejam, digamos assim, devolvidos para suas famílias? Olha só que absurdo, é por isso que eu digo para vocês, não é uma guerra entre corruptos e pessoas que querem prender os adeptos da corrupção. É uma luta entre o bem e o mal que está sendo travada a todo momento. E uma outra coisa que é extremamente abjeta, assim, que realmente é nojenta, é ver a imprensa militante. Dá uma olhadinha só nessa matéria. É como se todo mundo estivesse pisando em ovos, porque qualquer movimento só piora a situação. Mas, nos bastidores, os diplomatas reconhecem que houve um erro primário do presidente Lula. Até o momento em que ele condena toda a situação na faixa de Gaza, ele estava indo bem, porque com isso o mundo inteiro concorda. Israel está exagerando, não pode fazer isso com civis, com crianças. Mas ele foi no improviso e cometeu esse erro primário, na opinião deles. Porque olha o que ele fez na leitura interna lá no Itamaraty. Ele pretendia chamar atenção para a questão da violência na faixa de Gaza. Mas o que ele fez foi desviar a atenção desse fato, que é importantíssimo, é necessário, e só se fala hoje no mundo inteiro. As comunidades judaicas, só se fala do que Lula falou em relação ao Holocausto. Depois de ver tudo isso, pessoal, eu quero finalizar esse vídeo para vocês dizendo o seguinte. Nem todo mundo dentro da Alemanha nazista não sabia o que os nazistas estavam fazendo, tá bom? Muita gente sabia muito bem o que eles estavam fazendo, mas estavam dominados por uma ideologia política e também estavam dominados por um movimento revolucionário que estava trabalhando a sua propaganda a todo momento. E alguns outros defendiam aquilo por simples psicopatia também. Realmente é abjeto, dá vontade de vomitar vendo esses jornalistas, tá? Defendendo assim que foi um erro primário cometido pelo presidente Lula. Nossa, é um erro primário. Jornalista dizendo aí, igual a Miriam Leitão, tá ruim, mas tá bom, né? Entenda como atentados terroristas podem ser bons e entenda como atentados terroristas podem ser defendidos por um chefe de Estado. Só que eles ignoram completamente que eles próprios viviam falando, ai, o Bolsonaro isso, o Bolsonaro aquilo, ele fala demais. Você lembra dessa galerinha que falava que o Bolsonaro falava demais, que um chefe de Estado não pode falar o que o Bolsonaro fala? Mas eles ignoram completamente, tá? Eles não só ignoram, eles passam pano pro que o Lula tá dizendo. O Lula tá aí defendendo que o exército de Israel ignora completamente, como eu falei anteriormente, que existem reféns até hoje do grupo do Hamas e que, como se o exército de Israel devesse ignorar tudo isso e devesse simplesmente cessar fogo e falar assim, não, beleza, é isso aí, galera, Palestina livre. Então é por isso que eu digo para vocês, pessoal, Palestina livre é o grito de pessoas cegas, ignorantes, mau caráteres e também dos covardes. É isso aí, pessoal. Vou finalizando esse vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. E é isso aí. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Valeu!